Olá, gente boa, tudo bem com vocês? Bem-vindos, bem-vindas mais uma vez aqui pelo nosso canal. Obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho, pelo seu amor, por fazer parte aqui do nosso canal. Hoje, passando por aqui para tentar responder alguns céticos em relação se Deus existe, como podemos conhecer Deus, beleza? O nosso texto vai ser baseado em Romanos capítulo 1 e o versículo 20. E eu quero ler aqui já esse versículo para podermos termos a base dessa explicação. Em Romanos capítulo 1 e versículo 19, versículo 20, diz que, portanto, o que Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lo manifestou. Como que Deus se manifestou? Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles ficam inexcusáveis, inesculpáveis. Beleza? Para você entender esse versículo aqui, você tem que entender algumas palavras, né, que é usada por Paulo. Paulo usa a palavra cópia, usa a palavra sombra, entendeu? O que isso quer dizer? Então, os vocábulos dessa palavra chamada cópia e sombra que Paulo usa representam um holograma. Portanto, não pode ser entendido literalmente no texto como está na Bíblia. Então, primeira coisa, você tem que entender o que significa então um holograma. Para você entender a existência de Deus e como podemos conhecer Deus, mas principalmente a existência de Deus, tem que entender o que estava na mente de Paulo. Paulo está falando de coisas assim invisíveis, ou seja, ele está falando de coisas de uma hologramação. Então, o que significa a palavra holograma? Significa aparição, sonho, visão, realidade virtual, é uma simulação, ou seja, a manifestação do metafísico para o físico, entendeu? Nesse reino material que nós chamamos de primeira instância, beleza? Então, o que é físico? Então, o físico e o metafísico, entendeu? Eles se entrelaçam. Deus assina tudo na matéria para que nós vejamos Deus imaterial, né? Na cópia, na projeção que nós vivemos aqui na Terra. Então, na verdade, o que Paulo está querendo dizer, né, da existência de Deus aqui em Romanos capítulo 1, você sabe que o capítulo, né, uma das cartas mais complicadas de entender de Paulo é Romanos. Paulo escreveu 13 cartas, e uma delas foi Romanos, que é complicado de entender, e também Hebreus. Mas aqui, o pensamento de Paulo estava querendo dizer no contexto que aqueles céticos ali em Roma, eles não seriam julgados pela lei de Moisés, né? Eles seriam julgados exatamente porque eles eram indesculpáveis, porque Deus se manifesta, Deus ele se revela por meio da criação, como está no texto aqui. O texto fala exatamente porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, entendeu? Tanto o seu poder, olha, o seu poder, como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão nelas criadas. Então, Paulo, no contexto que Paulo está querendo dizer, que eles seriam indesculpáveis, entendeu? Todos os céticos daquela época, e é o cético de hoje também. Então, vamos explicar agora exatamente sobre a existência de Deus, como Deus existe. Então, você tem que entender que Deus ele é imanente. O que significa essa palavra? Isto é, Deus ele está em todas as coisas, ok? Deus está em todas as coisas. Deus, ele é a substância de tudo que existe, de tudo que existe. Ele é a substância de tudo que existe. Ele subsiste em si mesmo. Ele não tem começo de dias, entendeu? E nem fim de dias. Ok? Então, substância, pessoal, é aquilo que não é explicado por outra coisa. Porque se for explicado por outra coisa, não é substância. Entendeu? Deus não se explica. Ok? Deus não se explica. Eu não estou aqui tentando explicar quem Deus é. Mas, né, baseado no contexto de Paulo, eu estou aqui fundamentando aqui que Deus ele existe. Ok? E Deus existe e podemos compreender Deus pela sua criação, pela sua natureza, como está em Romanos capítulo 1, versículo 19 e versículo 20. Beleza? Então Deus ele é incriado, ele é absoluto, ele é todo poderoso. Deus é todo poderoso. Nós somos neste mundo, pessoal, no tempo, espaço e matéria, aqui, ó,
né, no tempo, espaço e matéria, nós somos essa imagem de Cristo, ok? Fazemos parte da substância de Deus por meio dessa imagem que é Cristo. Mas voltaremos, né, a ser essa substância divina após a passagem desse mundo físico para o mundo atemporal, do mundo temporal a temporal. Então, na passagem pela morte, vamos sair da consciência e vamos entrar na ONI. Quando entrarmos na ONI, aí sim, nós faremos parte dessa divindade na sua totalidade, né, nessa substância de quem Deus é. Beleza? Então, temos que entender isso. Dentro do tempo, espaço e matéria, pessoal, aqui, ó, nós somos essa imagem, essa projeção, esse holograma de quem Deus é, ok? Só que essa questão aí, ela é consciencial, ela está na nossa consciência. Teremos a mesma capacidade, a mesma divindade de quem Deus é. Deus no universo cósmico, ele é tudo, ele é essa força. Deus é atemporal e ao mesmo tempo temporal, porque ele é toda essa substância. Então Deus é atemporal, ou seja, ele é essa energia quântica, toda a tecnologia, ok? Mas ao mesmo tempo ele é também Deus temporal. Ele é toda a matéria física, ou seja, ele é essa matéria projetada em Cristo, entendeu? Para Deus criar o mundo, primeiro ele teve que criar o tempo. Quando ele criou o tempo, ele criou então o espaço e a matéria, ele criou o mundo físico. E quando ele criou o mundo físico, a sua projeção estava projetada a Cristo, entendeu? Então Deus, Paulo fala que Deus ele é essa corporificação de toda a divindade, que é Cristo, ok? Então, para que nós podemos conhecer, como Paulo fala em Romanos capítulo 1, versículo 19 aqui, ó, ele fala exatamente, porque para que ele fala, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entenda e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles ficam inesculpáveis. Ou seja, nós podemos entender que realmente Deus existe por meio da sua criação, ok? Então, pessoal, realmente Paulo estava falando para os céticos daqueles dias, e eu respondo para os céticos de hoje que realmente Deus existe. E como podemos conhecer Deus? Por meio da criação, como está aqui no texto de Romanos 1, versículo 19 e versículo 20, ok? Então, esta vida aqui na Terra é um holograma do metafísico para o físico, ok? É uma visão, é um sonho, uma realidade virtual, que um dia seremos semelhante a ele na onisciência. Por isso, quando você vê aquele texto que seremos assim como ele é, toda essa expressão, entendeu? Então, exatamente está falando dessa mesma substância divina, que ele é divino. Ou seja, ele é essa força, ele é essa consciência, ok? Então, eu espero ter respondido então aos céticos, né, da questão da existência de Deus, ok? E como podemos conhecer Deus. Deus está em tudo e em todos. Tudo converge nele. Existe um texto lá em Hebreus, capítulo 1, me parece, que todas as coisas foram criadas por meio dele, para ele, entendeu? E volta para ele, ok? Tudo converge, tudo saiu de Deus e volta para Deus. É como se fosse isso aqui, ó. Deus é essa bolinha, entendeu? E tudo saiu de Deus e volta para Deus, ok? Então, Deus é essa bolinha aqui, no centro aqui, ó. E aí, é assim, ó. Ok? Tudo veio de Deus. Deus é a substância de si mesmo, ok? Deus ele criou o tempo, criou o espaço e a matéria, criou o mundo físico. Mas existe o mundo metafísico, essa projeção aqui, beleza? Então, respondendo aqui o cético, Deus existe? Sim. Quem Deus é? Deus é a substância de todas as coisas. Beleza, pessoal? Um grande abraço aí, espero ter respondido aí aos céticos que me perguntam e que não acreditam na questão da existência de Deus. Deus existe, nós
Entendemos que Deus existe por meio de toda a criação, de toda a natureza, ok? Tudo tem a assinatura do Criador, nas plantas, nos animais, na célula do nosso corpo, no nosso corpo, entendeu? Em toda a vida material não existe, então, a assinatura de quem Deus realmente é e que Ele existe, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.